A Arábia Saudita não quer ter nenhum. A Arábia Saudita não planeja adquirir bomba nuclear, mas, se o Irã desenvolver uma, faremos o mesmo rapidamente. A rivalidade entre Irã e Arábia Saudita piorou. O que era uma guerra fria, agora parece bem mais quente. Nas últimas semanas, mísseis e drones iranianos atingiram portos de petróleo e bases aéreas sauditas, danificando lugares como Ras Tanura e a província oriental. Com a Arábia Saudita em chamas, Riad declarou furiosamente que a confiança em Teherã acabou completamente. Relatórios indicam que o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman pediu em conversas privadas ao presidente Trump para destruir completamente o Irã, rejeitando meias medidas. Não se trata mais de contenção, trata-se de destruição. Para entender o rumo disso, é preciso analisar como uma revolução de décadas atrás resultou em civis mortos em Al-Qajar, na Arábia Saudita, e altos funcionários iranianos expulsos como inimigos do Estado. Antes de 1979, Irã e Arábia Saudita eram rivais. Era uma rivalidade administrável. Havia tensão e competição, mas com limites claros. O Irã, sob o Shah, era aliado dos Estados Unidos, assim como a Arábia Saudita. Ambos seguiam a estratégia americana no Golfo. Competiam por influência, prestígio e poder econômico, mas nunca parecia uma disputa de soma zero. Nenhum dos lados achava que o outro queria apagá-lo do mapa. Mas em 1979, tudo mudou quase de um dia para o outro. A Revolução Iraniana não apenas trocou um líder por outro, ela transformou toda a identidade do Estado. O Irã já não atuava mais como um país típico voltado a fronteiras e estabilidade. Ele se reinventou como força revolucionária, defendendo que seu modelo não deveria se limitar ao Irã. A nova liderança em Teherã via seu sistema como algo destinado a se espalhar, algo feito para remodelar a região ao seu redor. Foi aí que a tensão realmente começou a se intensificar. Para Riad, isso não era só uma mudança de política, mas um desafio direto à ordem em que confiavam. A Arábia Saudita não era apenas mais um estado na região. Era uma monarquia profundamente ligada à religião, construída sobre seu papel como guardiã do Islã sunita e protetora de Meca e Medina. De repente, o Irã avançava e se apresentava como a voz dos muçulmanos xiitas no mundo todo, oferecendo um modelo alternativo que disputava a legitimidade saudita. Então, o que antes era uma rivalidade controlada, rapidamente se transformou em algo muito mais profundo. Deixou de tratar de rotas comerciais ou influência regional e tornou-se essencialmente ideológico. A divisão entre islamismo sunita e xiita veio à tona, mas frequentemente era usada politicamente, não apenas religiosamente. Por trás de tudo isso, havia uma realidade simples que ambos os lados entendiam. Isso estava se tornando uma disputa que nenhum dos dois podia se dar ao luxo de perder. E uma vez que você chega ao ponto em que ambos os lados veem o que está em jogo como existencial, as regras mudam. O Irã já não estava agindo apenas como um país. Ele passou a agir como um movimento, uma causa além de suas fronteiras. E a Arábia Saudita, quisesse ou não, se viu colocada como a principal barreira em seu caminho. Mas eu vi que você chamou o Ayatollah Khamenei de novo Hitler do Oriente Médio. Com certeza. Por quê? Porque os querem. Porque ele deseja expandir e criar seu próprio projeto no Oriente Médio, semelhante ao que Hitler queria naquela época. Muitos países ao redor do mundo e na Europa não perceberam o quão perigoso Hitler era até que aquilo aconteceu. Eu não quero ver os mesmos acontecimentos acontecendo no Oriente Médio. A partir daí, era apenas uma questão de tempo, até que a rivalidade ultrapassasse suas fronteiras e se espalhasse pelo restante da região. A primeira grande explosão veio em 1980, trazendo a rivalidade das sombras para um conflito aberto. A guerra Irã-Iraque transformou o Iraque sob Saddam Hussein na linha de frente contra o avanço revolucionário do Irã. A Arábia Saudita apoiou o Iraque não por confiar em Saddam ou compartilhar sua visão, mas por temer o que o Irã havia se tornado. Do ponto de vista de Riad, deter o Irã era mais importante do que qualquer outra coisa. E do ponto de vista de Teherã, isso mudou tudo. A Arábia Saudita já não era apenas uma rival observando de longe. Agora ela apoiava ativamente os inimigos do Irã. Essa mudança endureceu as atitudes dos dois lados e tornou o conflito mais pessoal. Paralelamente, surgiu outra pressão, sem envolver tanques ou mísseis. O petróleo virou uma arma. A Arábia Saudita podia ajustar a produção e influenciar os preços globais, ganhando forte alavanca econômica. O Irã, já sobrecarregado pela guerra e isolado, não tinha tanta flexibilidade.
Assim, enquanto a batalha o exauria, a pressão econômica também o sufocava. Foi um golpe duplo que tornou a rivalidade ainda mais intensa. Então, a tensão atingiu uma das áreas mais sensíveis imagináveis. Em 1987, durante o Hajj em Meca, confrontos ocorreram entre peregrinos iranianos e as forças de segurança sauditas, transformando a jornada sagrada em caos. Mais de 400 peregrinos foram mortos, a maioria deles iranianos. A reação foi imediata e carregada de emoção. Embaixadas foram atacadas, a raiva dominou as ruas e os laços diplomáticos entre os países colapsaram. Nesse momento, o conflito deixou de ser só político ou militar. Ele atingiu a própria religião e a vida das pessoas comuns. Famílias perderam entes queridos durante o que deveria ser um momento de fé e união. Esse tipo de perda não desaparece rapidamente. Ela permanece e aprofunda o ressentimento em comunidades inteiras. Por um breve período depois disso, as coisas pareciam ter esfriado. Ao longo dos anos 90 e do início dos anos 2000, ocorreram visitas diplomáticas, acordos de segurança e tentativas de estabilizar a relação. Na superfície, parecia que havia progresso, como se os dois lados estivessem se afastando do abismo. Mas, por baixo, as questões centrais ainda estavam lá, intocadas. Não havia um acordo real sobre quem deveria liderar a região, nenhuma visão compartilhada para o futuro e nenhuma concessão em termos de ideologia. A rivalidade não tinha acabado, apenas ficado silenciosa. O gelo pode até ter derretido um pouco, mas o fogo por baixo ainda estava queimando. Então, 2003 chegou e todo o cenário mudou novamente. Os Estados Unidos iniciaram a Guerra do Iraque e removeram Saddam Hussein do poder, que mais tarde foi executado em 2006. No papel, parecia a queda de um ditador. Na realidade, isso removeu um importante obstáculo que vinha impedindo o Irã de exercer uma influência mais profunda no mundo árabe. O que veio a seguir mudou a região de maneiras que poucos esperavam. Um governo xiita assumiu em Bagdá, e o Irã rapidamente buscou influência com alianças políticas, milícias e laços econômicos. Em poucos anos, Teherã passou a ter uma influência no Iraque quase impensável antes da invasão. Do ponto de vista da Arábia Saudita, isso era um pesadelo se desenrolando em câmera lenta. Eles viam não só o Irã ganhando influência, mas uma estratégia deliberada para criar um cinturão de poder xiita na região. Passo a passo, Teherã estava construindo o que muitos começaram a chamar de crescente xiita, que se estendia do Irã, passando pelo Iraque, até a Síria e, finalmente, o Líbano. Aqui a rivalidade se intensifica. A divisão sectária já não era só uma questão de identidade ou crença. Ela virou uma ferramenta usada por ambos os lados para mobilizar apoio, justificar ações e aumentar divisões na região. Essa mudança não afetou só o Iraque. Ela mudou o equilíbrio de poder no Oriente Médio. Com o enfraquecimento dos estados, a rivalidade surgiu em novos lugares, tornando países frágeis em campos de batalha. Esse foi o momento em que a rivalidade se tornou impossível de ignorar e assumiu sua forma mais visível. As guerras por procuração. O Irã criou o chamado Eixo da Resistência, uma rede de grupos aliados e milícias na região. Em vez de grandes exércitos, Teherã preferiu uma abordagem mais flexível. Armas, treinamento, financiamento e orientação eram enviados, e em troca, esses grupos serviam como pontos de pressão. Era uma estratégia de baixo custo e alto impacto. O Irã ampliou seu alcance sem se expor diretamente. Enquanto a Arábia Saudita era forçada a se manter alerta em várias frentes, a Arábia Saudita respondeu fortalecendo sua aliança com os Estados Unidos. Foi nesse momento que a rivalidade ultrapassou a região. Riad abriu bases, como a base aérea King Fahd para forças americanas, especialmente na Guerra do Golfo. Na década de 1990, milhares de soldados dos Estados Unidos estavam estacionados na Arábia Saudita, inserindo a presença militar americana na defesa do reino. Ao mesmo tempo, a Arábia Saudita investiu muitos recursos em acordos de armas. Na meados da década de 2010, esses acordos superaram 100 bilhões de dólares, incluindo caças, sistemas antimísseis e blindados pesados. Não era só comprar armas, mas integrar a segurança saudita ao sistema americano. O petróleo também reforçava tudo nos bastidores. A Arábia Saudita manteve-se como produtora reguladora mundial, ajustando a produção para estabilizar preços globais. Isso dava a Washington confiança de que o mercado poderia ser equilibrado, mesmo se o Irã interrompesse o fornecimento. Assim, a energia passou a fazer parte da estratégia, ligando o poder econômico diretamente ao posicionamento militar.
Ao mesmo tempo, outro alinhamento começou a se formar, de maneira mais discreta, mas igualmente importante. Israel, mesmo sem aliança formal com a Arábia Saudita, tomou o mesmo rumo. Ambos consideravam o Irã a principal ameaça. A cooperação de inteligência aumentou nos bastidores, principalmente em torno de grupos como o Hezbollah e das ambições nucleares do Irã. No início dos anos 2000, já havia relatos de contatos e bastidores, preparando o terreno para uma coordenação mais profunda mais tarde. Formou-se uma rede de contenção centrada na Arábia Saudita, com apoio militar dos Estados Unidos, influência financeira e suporte discreto de Israel. A rivalidade deixou de ser só entre esses países e virou uma disputa maior, influenciando a região. O avanço nuclear do Irã foi uma das principais forças que mantiveram essa rede de contenção tão coesa. Teherã sempre afirmou que seu programa era pacífico, voltado para a eletricidade e isótopos médicos. Mas fora do Irã, poucos acreditaram nisso. Desde o início dos anos 2000, cresceram as preocupações com evidências de instalações secretas, programas ampliados de centrífugas e enriquecimento de urânio acima do necessário para fins civis. Aqui, a linha do tempo passa a ser relevante. Com a remoção de um contrapeso regional ao Irã após a Guerra do Iraque, o programa avançou mais rápido. Quando os inspetores descobriram locais como a instalação nuclear de Natanz e a usina de enriquecimento de combustível de Fordow, o Irã já havia feito avanços significativos. Essa descoberta mudou a forma como a região via as intenções de Teherã. Em 2015, o Plano de Ação Conjunto Global trouxe um alívio temporário. As sanções foram flexibilizadas e o Irã aceitou limitar o enriquecimento. Por um instante, parecia que a questão se estabilizaria. Mas em Riad, o ceticismo era profundo desde o início. Os líderes sauditas viam o acordo como uma pausa, não uma solução. Isso permitia ao Irã manter partes essenciais do programa e ganhar tempo. Quando o acordo colapsou em 2018, esses temores pareciam se confirmar. O Irã voltou a acelerar e aumentou ainda mais o enriquecimento. Alcançou cerca de 60% de pureza, o que ainda não é grau militar, mas tecnicamente é bem próximo. No início da década de 2020, o Irã já havia acumulado grandes estoques de material altamente enriquecido. Ao mesmo tempo, o que os especialistas chamavam de tempo necessário para produzir material suficiente para uma arma caiu drasticamente. Em algumas estimativas, caiu para semanas. Para a Arábia Saudita, não era só uma questão de segurança, mas algo mais profundo. Um Irã nuclear fortaleceria Teherã e protegeria seus aliados regionais, permitindo que atuassem com mais confiança, enquanto a Arábia Saudita enfrentaria risco de escalada direta. Para Riad, esse desequilíbrio era inaceitável. Por isso, Mohammed bin Salman falou tão claramente sobre o tema. Se o Irã criasse uma arma nuclear, a Arábia Saudita também buscaria uma rapidamente. Mas você está preocupado com a possibilidade de o Irã conseguir uma arma nuclear? Estamos preocupados com qualquer país adquirindo arma nuclear. É um passo ruim e não faz sentido, já que não pode usá-la. Mesmo que o Irã consiga uma arma nuclear, qualquer país que use uma arma nuclear, isso significa que estará em guerra com o resto do mundo. O mundo não pode ver outro Hiroshima. Se o mundo vir 100 mil pessoas mortas, isso significa que você está em guerra com o resto do mundo. Tentar obter uma arma nuclear é inútil, pois não pode ser usada. Isso não foi uma ameaça, mas um cálculo. Uma questão de sobrevivência em uma região onde o equilíbrio de poder pode mudar da noite para o dia. Em 2025, a situação chegou ao ponto de ebulição. Israel, apoiado por Washington, foi além das campanhas cibernéticas secretas e partiu para a ação militar direta. Os ataques foram parte de uma ação coordenada de Israel para atingir as infraestruturas nucleares mais sensíveis do Irã, com alvos escolhidos deliberadamente. Natanz, principal centro do programa iraniano de enriquecimento, foi atingida por munições precisas para desativar os salas e centrífugas avançadas. Fordow, construída sob uma montanha perto de Qom para resistir a ataques aéreos, foi atingida por munição perfuradora de bunkers. Locais perto de Isfahan, como centros de pesquisa e instalações de conversão de urânio, também foram atingidos. Os ataques contaram com apoio de inteligência dos Estados Unidos, vigilância por satélite e coordenação logística, mas Washington evitou enviar suas aeronaves. A campanha relembrou ações como o Stuxnet em 2010, que destruiu centenas de centrífugas, e o ataque de sabotagem em Natanz, em 2021, que derrubou sistemas de energia. Mas 2025 marcou a primeira vez que Israel intensificou abertamente a ofensiva, com ataques aéreos sustentados em vários locais.
Analistas estimaram que os ataques destruíram ou desativaram centenas de centrífugas e atrasaram a capacidade de enriquecimento em pelo menos 2 a 3 anos. No entanto, os ataques não eliminaram o programa. O Irã espalhou sua infraestrutura, reforçou locais como Fordow e armazenou urânio enriquecido em diversos pontos. Em poucos meses, inspetores relataram que o Irã mantinha mais de 120 quilos de urânio enriquecido a 60%, suficiente para reduzir o tempo necessário para obter material para uma arma nuclear para semanas. Teherã reagiu de forma desafiadora, acelerando o trabalho em instalações não reveladas e restringindo ainda mais os inspetores internacionais. Para a Arábia Saudita, os ataques trouxeram alívio e alerta. Alívio porque Israel agiu diante do que Riad via como ameaça existencial. Alerta porque, mesmo após golpe pesado, a capacidade nuclear do Irã seguia ativa. O pesadelo de um Irã com capacidade nuclear não havia sido apagado, apenas adiado. E esse adiamento veio acompanhado do risco de retaliação, escalada por meio de aliados e a possibilidade de que o Irã reforçasse ainda mais suas atividades de forma subterrânea, tornando a próxima rodada ainda mais difícil de impedir. Por isso, a questão nuclear está no centro da rivalidade. Não é só sobre centrífugas e níveis de enriquecimento. Trata-se do equilíbrio de poder em todo o Golfo, da credibilidade das alianças e do medo de que um avanço no Irã possa desencadear uma corrida armamentista regional que dure décadas. Impedir esse desfecho é prioridade central para a Arábia Saudita, pois envolve sua segurança e papel regional. O impulso de conter a ameaça do Irã levou a rivalidade para campos de batalha abertos na região. Se essa sombra nuclear e todo esse caos das guerras por procuração te prendeu, curta e inscreva-se no canal. Estamos só começando as partes mais complicadas. O conflito passou a ocorrer em campos específicos, tornando o Iêmen rapidamente um dos principais. Veja o mapa e entenderá por que o Irã fez desse país um campo de batalha. O Iêmen, na fronteira sul da Arábia Saudita, fica às margens do Estreito de Bab el-Mandeb, um gargalo estratégico, por onde passa quase 10% do comércio e transporte global de petróleo. Ter influência ali era pressionar o reino e controlar uma das rotas marítimas mais importantes. Ou seja, localização perfeita. Foi aí que os Houthis surgiram como uma força poderosa. Apoiado pelo Irã, o grupo expandiu sua influência de Sada até a capital Sanaa em 2014. Novamente, o Irã não enviou grandes exércitos, optando por ferramentas de baixo custo e alto impacto. Mísseis balísticos, drones capazes de atingir centenas de quilômetros dentro do território saudita, treinamento e apoio financeiro contínuo. A Arábia Saudita respondeu em 2015 com uma intervenção militar chamada Operação Tempestade Decisiva, mobilizando mais de 100 caças, 150 mil soldados e parceiros de coalizão de 9 países para expulsar os Houthis e restaurar um governo aliado. O conflito causou um impacto que foi além da região. Em setembro de 2019, ataques coordenados com drones e mísseis de cruzeiro atingiram a grande instalação de processamento de petróleo de Abqaiq e o campo de Quirais. Abqaiq processa cerca de 7 milhões de barris de petróleo por dia, quase metade da capacidade de produção da Arábia Saudita. Quase da noite para o dia, a produção saudita caiu em 5,7 milhões de barris por dia, cerca de 5% do suprimento global. Os preços do petróleo dispararam. 20% em um único dia, o maior aumento em décadas. Os custos de seguro de petroleiros subiram e o mundo percebeu a fragilidade do fornecimento de energia, com um ataque no deserto impactando mercados globais, destacando um ponto importante. O Irã causou danos sérios, sem invasão direta. O Iêmen virou ponto de pressão na fronteira com a Arábia Saudita, mas essa estratégia teve alto custo humano. A guerra levou ao que os Estados Unidos chamaram de pior crise humanitária do mundo, com fome generalizada e colapso dos sistemas de saúde. Em 2022, estimativas apontavam que o número total de mortes causadas por combates, fome e doenças ultrapassava 377 mil, sendo 70% dessas mortes de crianças com menos de 5 anos de idade. Mais de 4 milhões foram deslocados. E 80% da população do Iêmen, de mais de 24 milhões, necessitavam de ajuda humanitária. Para milhões, isso não era questão de geopolítica. Tratava-se de sobrevivência diária, pratos vazios e vidas interrompidas antes de começarem. Enquanto isso, outro fronte ardia com igual intensidade. Na Síria, quando o governo corria risco de colapso, o Irã interveio fortemente para apoiar Bashar al-Assad.
Enviou milhares de conselheiros, unidades da Guarda Revolucionária, bilhões em ajuda financeira e colaborou com combatentes do Hezbollah no local. Em 2013, o Hezbollah já tinha enviado mais de 7.000 combatentes à Síria, tendo papel decisivo em batalhas como a de Qusayr. O Irã mobilizou milícias xiitas do Iraque, Afeganistão e Paquistão, formando uma força transnacional que deu a Assad o efetivo de que precisava quando seu exército desmoronava. A Arábia Saudita apoiou as forças opositoras, canalizando dinheiro e armas para grupos rebeldes por meio de redes clandestinas. Com Turquia e Catar, Riad tentou enfraquecer Assad e conter a influência iraniana. Para o Irã, porém, a Síria não era só mais um campo de batalha. Era um elo fundamental, um corredor que conectava Teherã a Bagdá, Damasco e, por fim, ao Hezbollah no Líbano. Garantir esse corredor trouxe profundidade estratégica de longo prazo e acesso direto ao Mediterrâneo, alterando o equilíbrio de poder no Levante. Mas o custo foi enorme. A guerra na Síria é um dos conflitos mais mortais do século XXI. Segundo estimativas da ONU, mais de 500 mil pessoas morreram, mais de 6,8 milhões fugiram do país como refugiados, e outros 6 milhões foram deslocados internamente. Cidades como Alepo, Homs e Raqqa foram destruídas. Armas químicas foram usadas várias vezes, gerando indignação internacional. A economia entrou em colapso, com o PIB encolhendo mais de 60% entre 2011 e 2016. A guerra se arrastou por anos, deixando cicatrizes profundas por gerações e criando uma crise humanitária que reverberou muito além das fronteiras da Síria. E ainda assim, por trás das alianças em constante mudança e da devastação, a dinâmica central permaneceu a mesma. A Síria era mais um palco da disputa por procuração entre Irã e Arábia Saudita, ambos tentando impedir a vitória do outro. No fundo, era a mesma rivalidade em meio a sangue e destruição. Havia também arenas silenciosas, onde a influência aumentava sem grandes guerras. No Iraque, milícias apoiadas pelo Irã ganharam poder nas forças de segurança e na política. No Líbano, o Hezbollah virou força dominante, influenciando o governo e mantendo grande arsenal. No Bahrein, a Arábia Saudita enviou tropas em 2011 para conter protestos que ela via como ligados à influência iraniana, mostrando que essa rivalidade não era limitada a um só local. Ela se movia, se adaptava e se espalhava sempre que havia brecha. Às vezes, a tensão explodia de forma repentina, direta e impossível de ignorar. Um momento marcante ocorreu em janeiro de 2016, quando a Arábia Saudita executou Nimr al-Nimr, importante clérigo xiita da província oriental, que era mais do que uma figura religiosa. Ele se tornou um forte crítico da monarquia saudita, exigindo mais direitos para a minoria xiita e desafiando a legitimidade do sistema. Para Riad, esse desafio ia além da dissidência. Ameaçava a estabilidade e autoridade. Assim, a execução transmitia uma mensagem. Ela queria demonstrar força interna, alertar outros a não ultrapassarem limites e sinalizar para além das fronteiras sauditas que o reino não toleraria a agitação que visse como influenciada pelo Irã dentro de seu território. Ações assim não ficam contidas, especialmente numa rivalidade já tensa. A reação no Irã foi imediata e intensa. Nimr era respeitado entre xiitas, e sua execução foi vista como um ataque à identidade xiita, não só ato político. Os protestos logo se espalharam, com multidões nas ruas. Em Teherã, manifestantes invadiram e incendiaram a embaixada saudita, obrigando diplomatas a fugir. Líderes iranianos condenaram duramente a execução, chamando-a de crime e prova da hostilidade saudita contra xiitas. Em poucos dias, as consequências pioraram. A Arábia Saudita cortou relações diplomáticas com o Irã e vários de seus aliados seguiram o exemplo, aprofundando ainda mais a divisão. O que era uma decisão interna na Arábia Saudita virou rapidamente uma crise regional, evidenciando o impacto profundo. O episódio não só elevou as tensões momentaneamente, mas aprofundou a rivalidade em nível mais emocional. As linhas sectárias se endureceram, transformando o que muitas vezes era uma luta política em algo que parecia mais pessoal e mais visceral. Ao mesmo tempo, os canais de diálogo entre os dois governos colapsaram, dificultando ainda mais a cooperação. Isso também fortaleceu as narrativas que ambos os lados vinham construindo há anos. Para o Irã, isso era a prova de que a Arábia Saudita oprimia as comunidades xiitas. Para a Arábia Saudita, isso reforçou a ideia de que o Irã interferia e incentivava a agitação interna, tornando esses momentos ainda mais perigosos. O que poderia ter permanecido como uma questão interna acabou se tornando mais um ponto de tensão em uma guerra fria muito maior. No fundo, nada havia mudado.
Arábia Saudita e Irã seguiam disputando legitimidade e influência, ainda atuando por procuração, lutando por símbolos e mantendo a crença de que recuar não era opção. Após anos nesse ciclo exaustivo, ambos os lados pareciam esgotados. Então, algo inesperado começou a surgir. Em março de 2023, algo aconteceu que pegou quase todo mundo de surpresa. Arábia Saudita e Irã anunciaram a retomada das relações diplomáticas em um acordo intermediado pela China, não pelos Estados Unidos. Pequim entrou como intermediário, oferecendo um terreno neutro e apoiando com incentivos econômicos. Para Riad e Teherã, isso criou uma oportunidade de redefinir o relacionamento sem o peso que normalmente vinha com a mediação ocidental. Por um instante, parecia que isso poderia dar certo. Em poucos meses, as embaixadas reabriram nas duas capitais e o tom entre ambos suavizou. Após anos de escalada, conflitos por procuração e rupturas diplomáticas, isso parecia diferente. Uma pausa, talvez o início de algo mais estável. O simbolismo por si só tinha peso real. A Arábia Saudita tinha fortes razões para acalmar as coisas. Seu plano Visão 2030 dependia de estabilidade, investimento estrangeiro e um ambiente previsível para diversificar sua economia. O Irã, por sua vez, enfrentava duras sanções e pressão constante, então qualquer alívio era valioso. E havia a China, que conseguiu o que queria, mostrou que pode atuar no Oriente Médio como potência diplomática, não só econômica. Por isso o acordo chamou atenção. Alguns passaram a questionar se isso indicava uma mudança na influência americana na região. Mas, ao analisar além das manchetes, percebe-se os limites do acordo. As questões mais difíceis foram ignoradas e a guerra no Iêmen seguia sem solução. Milícias apoiadas pelo Irã seguiram atuando normalmente na região. A questão principal, sobre quem dominaria o Oriente Médio, nunca foi discutida. Não havia garantias sólidas de segurança, plano significativo de integração econômica, nem confiança real entre os dois lados. O acordo criou uma pausa, mas não resolveu a rivalidade em si. O aperto de mão foi real, mas a solução não. O acordo comprou tempo e, por um período, bastou. Quando a pressão voltou, surgiram rachaduras. Foi o lembrete. Essa rivalidade nunca se resolveu de fato. Ela só esperava o próximo momento para ressurgir. Agora, no presente, o tom muda de novo. Em 2026, a velha rivalidade entre Irã e Arábia Saudita está esquentando rapidamente. Os ataques apoiados pelo Irã estão aumentando e o clima em toda a região parece mais tenso, restrito e perigoso do que há anos. Os líderes sauditas falam abertamente que a confiança acabou e o tom vindo de Riad está mais duro, sem mais cautela ou ambiguidades. As batalhas por procuração persistem, com grupos como os Houthis atacando navios no Mar Vermelho e ameaçando o fluxo de energia. Agora, o impacto atinge justamente o ponto mais vulnerável da Arábia Saudita, tornando este momento tão diferente. Há anos, a Arábia Saudita vem construindo algo maior do que o petróleo. A Visão 2030 foi criada para reduzir a dependência e abrir novos caminhos econômicos a longo prazo. Projetos como o NEOM, na costa do Mar Vermelho, visam estabilizar o futuro. Novas rotas comerciais e centros logísticos devem fortalecer a resiliência do reino. Quando as rotas de navegação sofrem interrupções, o seguro encarece e o transporte de cargas fica mais lento, tornando os planos mais frágeis que o previsto. O que antes era um conflito distante, agora pressiona as ambições econômicas da Arábia Saudita. Por muito tempo, a estratégia de Riad foi a contenção. O objetivo era conter o Irã, controlar a rivalidade e evitar uma grande escalada. Essa abordagem está mudando. Relatos sugerem que Mohammed bin Salman está adotando uma postura mais agressiva, chegando até a levantar a questão em conversas privadas com Donald Trump, defendendo a ideia de que este momento poderia ser usado para enfraquecer o Irã de forma mais profunda. Mas esse tipo de pensamento traz riscos sérios. Derrubar um sistema não garante estabilidade. Isso geralmente leva ao caos, disputas internas e conflitos que ultrapassam fronteiras. Vocês são rivais há séculos. No fundo, sobre o que é essa divisão? É uma batalha pelo Islã? O Irã não é um rival da Arábia Saudita. Seu exército não está entre os 5 maiores exércitos do mundo muçulmano. A economia saudita é maior do que a economia iraniana. O Irã está longe de ser igual à Arábia Saudita. O Irã, por sua vez, segue jogando um jogo diferente. O Irã evita confronto direto e utiliza sua rede de grupos que atuam por procuração para ataques menores e direcionados, mantendo pressão sem iniciar uma guerra ampla.
Essa estratégia é flexível. Problemas podem surgir em vários locais, obrigando a Arábia Saudita a dividir o foco. Riad responde com dinheiro, diplomacia e parcerias globais. Mas a diferença de estilos torna toda a situação mais difícil de prever. Ao mesmo tempo, o Irã está lidando com pressões crescentes em casa. A economia está sob pressão, a moeda enfraqueceu, a inflação já passou de 40% em certos períodos, e o desemprego jovem segue alto. Essa pressão cresce lentamente, mas de forma constante, especialmente entre jovens, podendo seguir qualquer rumo. Isso pode gerar frustração com o sistema, ou aumentar a resistência diante de pressões externas. Assim, não se trata apenas de mais um ciclo nessa rivalidade. É um padrão que se repete, cada rodada mais intensa que a anterior. Cada pausa foi temporária, e cada retorno veio com mais intensidade. O momento atual carrega esse mesmo sentimento, mas com apostas mais altas. Como se o desfecho pudesse mudar mais que o equilíbrio entre esses dois países. Os Houthis seguem ativos perto do Estreito de Bab el-Mandeb, uma das rotas comerciais mais movimentadas do mundo. Grande parte do comércio global passa por esse corredor. Cada ataque eleva os custos do seguro, atrasa o transporte e aumenta preços de combustível e produtos. Os efeitos ultrapassam a região e impactam o cotidiano de locais aparentemente distantes do conflito. Para a Arábia Saudita, a ameaça é direta e pessoal. Instalações petrolíferas importantes estão ao alcance, e cada ataque bem-sucedido mostra como a principal fonte de renda do reino segue vulnerável. O ataque de 2019 à instalação de processamento de petróleo de Abqas mostrou como uma interrupção pode abalar os mercados globais. Se incidentes como esse se tornarem mais frequentes, os preços do petróleo vão subir, a inflação vai aumentar e o impacto será sentido muito além do Oriente Médio. Por isso, potências externas seguem envolvidas. Os Estados Unidos mantêm fortes laços de segurança com a Arábia Saudita, incluindo acordos de armas e cooperação de inteligência, buscando apoiar sem ampliar conflitos. A China trata essa questão de outro modo. Mediou o acordo de 2023 entre Riad e Teherã para se mostrar como força estabilizadora. Seu foco ainda é o comércio estável e fornecimento confiável de energia. O desafio para Pequim, porém, é evidente. Ela pode abrir portas diplomáticas, mas não tem o alcance militar para impor estabilidade quando as tensões aumentam. Isso lhe dá influência, mas controle limitado. Isso gera um cenário complicado e lotado. Grandes potências participam, cada uma com seus interesses, mas nenhuma no controle total. Nesse ambiente, o risco de erro de cálculo cresce. No entanto, o pensamento saudita está claramente evoluindo. A contenção já não parece suficiente. Sinais de Riad indicam que acreditam que só uma mudança interna no Irã traria solução duradoura. Isso indica uma mudança de postura defensiva para assertiva, com uso de pressão econômica, influência política e possivelmente mais. O Irã não é um alvo fácil. O país possui grande população, forças de segurança experientes e décadas de experiência em adaptação sob sanções. Mas a pressão econômica é real. Assim, a rivalidade entra em fase mais perigosa. Ambos os lados estão sob pressão, determinados e com motivos para insistir. O que acontecer agora decidirá se o ciclo continua ou se vira algo maior. O que vem a seguir? Essa é a grande dúvida, sem resposta simples. Há alguns caminhos possíveis, mas nenhum é totalmente estável. Um deles é a escalada lenta, que já vem ocorrendo há anos. Ataques por procuração seguem, atingindo infraestrutura em ondas e pressionando rotas de navegação, mantendo a região tensa e em alerta, mas ainda sem guerra em grande escala. É confuso, caro e imprevisível, mas também é familiar. Ambos os lados sabem como operar nesse cenário, mas esse equilíbrio é frágil. E não é preciso muito para quebrá-lo. Outro caminho é um erro grave. Um ataque vai longe demais, ou uma resposta ultrapassa um limite do qual não dá para voltar atrás. Nesse momento, o conflito pode passar de uma pressão controlada para algo muito maior, muito mais difícil de conter. Então existe o fator imprevisível, e ele está dentro do próprio Irã. Pressão econômica, controle político rígido e frustração crescente já provocaram protestos antes. Se essas pressões voltarem, tudo pode mudar rápido, mas isso não garante estabilidade. Se o sistema enfraquecer ou rachar, pode haver disputas internas, fragmentação e instabilidade, que se espalharia aos países vizinhos. Mudança nem sempre significa calma. Às vezes, ela cria outro tipo de caos, ligado a uma verdade simples. Essa rivalidade está no centro da energia e do comércio global. Um míssil lançado do Iêmen ou ataque perto de instalações de petróleo na Arábia Saudita tem impacto amplo, eleva custos de transporte e faz os preços do petróleo subirem rapidamente.
Esses aumentos afetam toda a cadeia de suprimentos, impactando combustíveis, transporte e suas compras no supermercado. Mesmo quem está distante sente o impacto desse conflito. E no fim das contas, todo o arco dessa história da Guerra Fria remonta à Revolução Iraniana. Desde então, a disputa segue com conflitos por procuração, breves pausas e tensões renovadas, cada vez com apostas e consequências mais graves. É por isso que 2026 parece um momento tão crítico. A questão não é mais apenas sobre quem leva vantagem, é se essa rivalidade continuará arrastando a região e grande parte do mundo junto com ela, ou se algo finalmente vai mudar. O Oriente Médio já viveu ciclos demais de conflito e de uma calmaria tensa. O custo tem sido alto e continua aumentando. O que acontecer a seguir vai determinar se essa rivalidade continuará arrastando todos com ela ou se o padrão finalmente será quebrado. Se você quer ficar por dentro da próxima explosão dessa rivalidade, aperte o botão de curtir e se inscreva no canal. Confie em mim, os fogos de artifício estão longe de acabar. E o drama também.